Olá, muito boa noite para você. O que pode e o que não pode no novo decreto que permite a reabertura do comércio em Patos de Minas a partir da segunda-feira. Desentendimento violento termina com facada e pauladas em Patos de Minas. Na edição deste sábado do NTV News, você vai ver também. A escassez das matérias-primas em meio à pandemia provoca impactos nas atividades comerciais. O aumento das vendas por delivery que faz crescer o uso de embalagens. O RT faz o último treino antes da partida contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro. O líder Atlético goleia o Lanterna Coimbra por 3-0. Atleta de mountain bike pede ajuda para voltar a competir e conseguir cuidar do filho autista. Os exemplos de amor e de luta por inclusão que marcam o Dia Internacional da Síndrome de Down. E comerciantes promovem ações para distribuir alimentos para necessitados em Patos de Minas. Estas e outras notícias agora no NTV News. Um desentendimento violento ocorrido no início da noite de ontem no bairro Morada do Sol, em Patos de Minas, por pouco não terminou em tragédia, né? A confusão teve golpe de faca e agressão com pauladas e 2 homens foram encaminhados para o atendimento médico e outras 2 pessoas levadas para a delegacia. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu por volta das 5 da tarde nesta sexta-feira, na Avenida Patrício Filho, bairro Morada do Sol, em Patos de Minas. 2 dos envolvidos teriam iniciado uma discussão e a Polícia Militar foi acionada, mas não foi inicialmente necessário registrar boletim de ocorrência. Entretanto, cerca de 2 horas depois, as mesmas pessoas tornaram a discutir e um deles, um homem de 32 anos, desferiu um golpe de faca no outro, um rapaz de 19 anos. Para intervir, outros 2 rapazes de 18 e 19 anos agrediram o homem de 32 anos com pauladas. A gente chegou até o local, não deparamos com nenhuma situação. Tanto é que tentamos pegar testemunhas no local, porém as mesmas disseram para a gente que houve apenas um atrito verbal entre alguns indivíduos, os quais evadiram do local. Por volta de 2 horas depois, a Polícia Militar foi novamente acionada, né, e após levantamento de informações, nós tivemos informações de que um dos autores, ele foi até a casa de um outro autor e no local eles começaram a ter uma discussão. Esse indivíduo, ele veio a desferir um golpe de faca na região torácica do outro indivíduo, onde momento em que outros 2 autores, um de 19 e outro de 18 anos, interviu, né, no fato e se apossaram de um pedaço de pau e agrediu um dos autores, o qual teve diversas lesões na face. Os 2 rapazes que agrediram o homem de 32 anos com pauladas foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas e devem responder pelo crime de lesão corporal. Eles foram identificados, foram conduzidos até a delegacia, né, de plantão aqui da Polícia Civil, vão responder pelo crime de lesão corporal. Foi apresentado aqui para o senhor delegado de plantão, o qual vai realizar as providências necessárias. Já o homem de 32 anos e o rapaz de 19 anos, que se envolveram na discussão inicialmente, foram socorridos até o hospital, mas podem ser conduzidos posteriormente para a delegacia para prestar maiores esclarecimentos. De imediato foi acionado o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Médico, e eles foram conduzidos, né, foram levados até o regional para o devido atendimento médico. Posteriormente, dependendo da situação, vão ser conduzidos também. A partir da próxima segunda-feira, o comércio de Patos de Minas poderá ser reaberto, né? É o que determina o novo decreto que foi publicado na noite desta sexta-feira pela Prefeitura. Entre os principais pontos, o documento prevê, por exemplo, multa para quem não utilizar máscara nas ruas e em estabelecimentos. Patos de Minas vem de semanas consecutivas com restrições duras na tentativa de frear a propagação da contaminação da Covid-19, que alcançou recordes nos meses de fevereiro e março.
Com o avanço da doença na cidade e no estado, as unidades de saúde estão saturadas e faltam vagas em hospitais públicos e privados. Por isso, o estado decidiu colocar todas as regiões na onda roxa do Plano Minas Consciente. Mas antes da decisão do governador Zema, a própria Prefeitura de Patos de Minas já havia decretado que o comércio, por exemplo, deveria ficar fechado. Essa soma de decisões gerou descontentamento do setor, que manifestou. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Infelizmente, a gente não está conseguindo, bem dizer, vender nada. É muito difícil do jeito que está. Agora, com as lojas há semanas fechadas e na última semana podendo funcionar somente com atendimento e retirada de mercadorias no balcão, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, assim como outros gestores da região, decidiram descumprir a onda roxa do Minas Consciente, decretada pelo governador, e determinou a flexibilização das normas para reabrir as atividades comerciais a partir da próxima segunda-feira. O decreto, que contém novas regras, foi publicado no início da noite desta sexta-feira. Agora, praticamente todos os estabelecimentos e prestadores de serviços poderão funcionar durante a semana em seus horários habituais. O comércio lojista, inclusive aqueles estabelecidos em shoppings, galerias e pátios, devem ter ocupação máxima de 30% de segunda a sexta-feira, ficando fechados ao final de semana e feriado. A medida deu esperança ao setor. A gente vai ter que cercar uma parte aqui, é claro, deixar a outra aberta e não vamos poder acumular, infelizmente. Pode ter para 2, 3 pessoas, não posso receber mais do que isso. Mas isso o cliente também entende, graças a Deus. A gente vai adequando. Provavelmente, eu acho que melhoraria um pouquinho para o pessoal, porque está todo mundo hoje em dificuldade, né? Porque comércio do jeito que está, não tem renda, não tem nada, né? Tem família para o pessoal cuidar, os funcionários. Além disso, de acordo com o novo decreto, os mercados, mercearias e açougues poderão funcionar todos os dias seguindo os protocolos sanitários. Os salões de beleza, barbearias e clínicas de estéticas poderão funcionar de segunda a sexta, exceto nos feriados, desde que realizem agendamento. Os hospitais, laboratórios, clínicas de fisioterapia, clínicas médicas e odontológicas poderão funcionar de segunda a sexta-feira e, em caráter emergencial, poderão funcionar para além da limitação imposta. As consultas médicas eletivas poderão ser realizadas desde que não comprometam os atendimentos à Covid-19. Ainda de acordo com o decreto, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, praças de alimentação, bares e lojas de conveniência poderão funcionar com atendimento presencial, respeitando a proibição de venda de bebida alcoólica e obedecendo os protocolos sanitários. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite, e estarão fechados aos finais de semana. Estes estabelecimentos ficam autorizados a funcionar com venda remota todos os dias da semana, inclusive com retirada no local. As academias e clubes poderão reabrir desde que mantenham a capacidade máxima de 30% de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 10 da noite. As feiras livres poderão funcionar entre 6 da manhã e 8 da noite, não sendo permitido o consumo de alimentos e bebidas no local. O setor de farmácia deverá restringir a ocupação máxima permitida nas áreas de uso comum a 50% da sua capacidade. Estão proibidas de funcionar as escolas de idiomas, músicas e outros relacionados ao setor, de forma presencial, devendo manter-se o sistema de ensino à distância para ministrar as aulas. As agências bancárias, cooperativas de crédito e caixas econômicas poderão adotar o horário de funcionamento habitual de segunda a sexta-feira, podendo ser multado em caso de descumprimento da organização. Os eventos sociais corporativos e de entretenimento continuam proibidos, assim como a venda, a compra, a distribuição e o fornecimento, inclusive por meio remoto, de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de qualquer natureza. O texto diz ainda que fica proibida a permanência ou aglomeração e utilização das praças públicas, praças de saúde, poliesportivos, centros de práticas esportivas públicas, quadras esportivas públicas e espaço cultural para qualquer atividade. O decreto permite as atividades de ciclismo, corrida e caminhada individualmente, com uso de máscara, respeitando o distanciamento de 2 metros até às 10 da noite.
Em outro ponto, o decreto diz que permanece obrigatório o uso de máscara de proteção em locais públicos e privados, determinando que o descumprimento do uso da máscara individual dentro dos estabelecimentos comerciais será aplicada a multa ao CNPJ. No entanto, o decreto dispensa a utilização de máscaras nos estabelecimentos do ramo de alimentação no momento em que os clientes estiverem se alimentando, devendo prontamente voltar a utilizá-las ao terminarem de comer ou ao se levantarem de suas mesas. O documento ainda prevê multa de R$ 100 para quem for flagrado pela fiscalização sem máscara em vias públicas e locais abertos ao público. De acordo com esse advogado, é importante que os serviços sejam disponibilizados, mas ainda mais importante é que o povo tenha consciência e respeite os protocolos sanitários. O maior responsável é a população. A população tem que dar o exemplo e precisa se proteger, né? É nós mesmos que vamos fazer esses índices diminuir. Se nós tivermos educação para respeitar o que está no decreto e respeitar esse distanciamento, a gente tem tudo para vencer a doença. Depois do intervalo aqui no News, a escassez das matérias-primas em meio à pandemia provocando impactos nas atividades comerciais e aumento das vendas por delivery faz crescer o uso de embalagens. A indústria tem sofrido com a falta no abastecimento de insumos e matérias-primas. O setor plástico, por exemplo, desde o começo do segundo semestre do ano passado, tem sofrido com o desabastecimento de uma série de resinas plásticas. O Bruno é gerente de um restaurante em Patos de Minas. Muitos empreendimentos, como o que ele administra, principalmente no ramo alimentício, tiveram a demanda por meio de delivery aumentada em razão da pandemia. O delivery teve um aumento grande, né, que as vendas presenciais foram cortadas pelo decreto, então o delivery teve um aumento muito grande, né, o pessoal também está preferindo ficar mais em casa por segurança, então as vendas, vão se dizer que triplicaram. Com isso, a procura por produtos de embalagens também aumentou. Entretanto, devido à alta demanda pelos produtos, houve falta de matéria-prima para a produção deles. Dentre os que têm sofrido com essa escassez estão o plástico, o alumínio e o isopor, que também é composto por plástico. Sacos plásticos para embalagem, por exemplo, teve 120% de aumento em um ano. O Ismael, que é empresário e trabalha com esses materiais, explica que, de fato, o desabastecimento se deve pela falta da matéria-prima, alta demanda originada da pandemia e ainda por outros fatores. Uma matéria principal de uso é o plástico, o isopor, o alumínio e o papel. Nós tivemos falta no mercado de todos esses itens durante esse período de pandemia. Muito por falta de matéria-prima, as fábricas têm nos avisado de falta de matéria-prima, os fornecedores não têm conseguido entregar a matéria para eles e nisso acarretou um atraso e um aumento de preço muito grande nesse período de um ano. Ainda segundo Ismael, outros produtos além das embalagens sofreram altas no preço. Os itens de proteção individual, como máscaras e luvas. Esse modelo de luvas, por exemplo, em um ano saltou de R$ 15 para R$ 48. Máscaras, luvas, esses são produtos importados da China. Hoje a maioria das fábricas trabalha com importação da China e teve variação de preços algo em torno de 500% nesse último ano, desde o início da pandemia até agora, uma variação realmente muito grande nesses produtos importados. Os produtos de embalagens têm demorado a chegar ao estoque. Antes se levava de 15 a 30 dias para que o pedido chegasse à loja. Agora, demora em torno de 60 a 90 dias, a depender de onde é o fornecedor. Logo, o jeito é pedir com antecedência e manter o estoque bem preparado para que não haja falta. O prazo médio era 30 dias do pedido até a entrega aqui na distribuidora. Hoje o fornecedor está pedindo 60 dias. Tá? Alguns produtos importados até mais tempo ainda. Procura ter uma boa parceria com os nossos fornecedores para ter da parte deles o fornecimento a um prazo um pouco menor. A gente também tentou colocar um pouco mais de estoque nesse momento para suprir esses 60 dias solicitados pelas fábricas para entregar.
Em alguns casos a gente consegue sim superar esse período, mas a gente já sofreu situações no papel, em um período próximo agora, de ficar cerca de 15 dias sem material disponível para vender. Por falar no assunto, a pandemia evidenciou ainda mais um grave problema. Com a necessidade do isolamento social, aumentaram pelo menos 100% as vendas de comida por delivery, provocando também o crescimento do uso de embalagens. O país, que é um dos que menos recicla, se vê tomado por um tsunami de plástico que vai parar nos lixões, nos rios e mares. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de plástico, mas só recicla 1,28% do volume total, de 11 milhões de toneladas. Ou seja, apenas 145 mil toneladas têm a destinação correta, com coleta seletiva, triagem nas cooperativas e o reaproveitamento do material na cadeia produtiva. É um problema mundial e que pode se agravar. A média global de reciclagem é de 9%. Os Estados Unidos reciclam 34% do plástico que produzem, os chineses 22%. Nós estamos distantes de índices de primeiro mundo. Aqui a maior parte vai parar em aterros sanitários, que degradam o meio ambiente e poluem o solo e também concentram doenças. Outra parte passa longe daqui, mas também gera risco. Mais de 1 milhão de toneladas de plástico sequer são recolhidas, indo parar em rios, esgotos e lixões, contribuindo para cheias e deslizamentos. Ou seja, perdemos todos. É preciso reciclar mais e também produzir menos, mas estamos no caminho inverso. Com a pandemia, os gastos com aplicativos de comida cresceram 103% só no primeiro semestre de 2020. Assim, a demanda aumentou por causa das entregas a domicílio. Tanto que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente convidou aplicativos de delivery de comida, organizações e consumidores a se mobilizarem por entregas de refeições sem plásticos descartáveis. A indústria ainda não recebeu o chamado e está preocupada com a falta de insumos para manter a produção. De acordo com a sondagem de 2020 da CNI, no último trimestre, cerca de 65% das empresas apontaram problemas com disponibilidade de insumos ou alta de preços no mercado. Movimentos como o lixo zero surgem como contraponto a esse modelo de produção e consumo, incentivando a redução do uso de plástico e estimulando uma maior reciclagem e reutilização desse material. Marcelo é um dos autores do Atlas do Plástico. O documento alerta: se continuarmos nesse ritmo, em 2030, bateremos o recorde de 100 milhões de toneladas de plástico por ano. E a gente acaba olhando que a reciclagem, que é onde mais se discute, coloca-se como prioridade 1. A gente deveria estar discutindo na redução. Mas no caso específico da política, sim, a gente tem que trabalhar para que haja, sim, essa efetivação, e aí é parte do governo, parte das empresas, e como sociedade civil, as pessoas buscarem pressionar os seus municípios, né, pressionar os vereadores que acabaram de ser eleitos, para que isso leve a cabo, para que isso realmente seja efetivado. Assim como iniciativas das empresas e dos restaurantes, bares nesses casos, de poderem produzir nos seus deliveries, usar materiais que sejam reutilizáveis, usar materiais que não sejam descartáveis. Há outros caminhos possíveis. Engenheiro ambiental em Montes Claros, Pedro criou o projeto Pegada Ambiental. A iniciativa mensura os ganhos alcançados pelo processo de reciclagem. Essa calculadora mede a economia de água, de energia elétrica e de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera a partir do reaproveitamento dos materiais na cadeia produtiva. Tudo calculado por um aplicativo. Eu desenvolvi uma máquina de coleta automatizada de recicláveis, a zero. Então, este equipamento ele funciona através de um aplicativo. Então, a pessoa ela baixa o aplicativo, lá no aplicativo tem os itens que a máquina recebe, que são embalagens plásticas, de material de limpeza, de higiene, de bebidas, de alimentação.
embalagens de alumínio e de papel. E aí a pessoa seleciona os materiais que ela vai estar levando para a máquina. Ao chegar na máquina, ela faz a leitura do QR Code, a máquina identifica ela e os materiais que ela tem para depositar, ela deposita os materiais na máquina e automaticamente, né, tudo online e automatizado, ela recebe de imediato no seu aplicativo o ganho ambiental que ela está proporcionando com aquele ato que ela está fazendo. Você consegue visualizar o bem ambiental que o coletivo proporcionou, que todas as pessoas, o somatório de todas as pessoas que depositaram material na máquina. Então, você quebra aquela questão de que só eu faço, não vai adiantar nada. Então, você visualiza o ganho ambiental que você está proporcionando e visualiza na máquina o ganho ambiental que o coletivo está proporcionando. E aí você passa a enxergar um número muito maior. Precisamos de ideias boas e efetivas para tentarmos resolver este problema com resíduo plástico, que não é um problema só nosso, mas é um problema mundial, né? Daqui a pouco aqui no News, atleta de mountain bike pede ajuda para voltar a competir e conseguir cuidar do filho autista. Tem futebol, Atlético goleia o Lanterna Coimbra por 3-0 e a URT fez o último treino antes da partida contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro. Vamos falar de futebol agora aqui no News, né? O Atlético continua líder invicto do Campeonato Mineiro. O time de Cuca venceu o Lanterna Coimbra por 3-0 na noite de ontem, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Uma boa vitória do Galo, antes da paralisação do estadual devido ao momento crítico provocado pela Covid-19 em Minas. O primeiro gol saiu aos 27 do primeiro tempo. O lance teve início pelo lado direito do campo, com Júnior Alonso passando a bola para Vargas, que faz o cruzamento tranquilo dentro da área e justamente o estreante Nátio Fernandes é quem cabeceia certeiro, marcando o primeiro dele com a camisa alvinegra. O placar foi ampliado aos 36 da primeira etapa. Desta vez, Nátio Fernandes faz a cobrança de escanteio, o zagueiro Igor Rabelo sobe mais que a defesa do Coimbra e cabeceia. A bola ainda quica no gramado, mas vai parar na rede, marcando o segundo tento atleticano. A jogada do gol que fechou a goleada começou com o Nátio Fernandes disputando a bola rebatida no limite da linha de fundo e sendo derrubado pela defesa do Coimbra. O árbitro marcou pênalti e coube a Hulk fazer o terceiro da partida e o seu primeiro com a camisa do Galo. Ele chuta alto no canto direito da meta adversária, sem chances de defesa. Final de jogo, 3 para o Atlético, 0 para o Coimbra. Pois é, com o resultado, o Atlético chegou aos 15 pontos com 5 jogos e 5 vitórias, né? O Coimbra é o último colocado da competição com apenas 2 pontos. A URT fez na manhã de hoje a última atividade antes da partida deste domingo contra a Caldense no Zama Maciel. Com tanta expectativa pela vitória e pressão com os efeitos da pandemia, o treino deste sábado foi descontraído, já que a equipe da URT trabalhou muito durante a semana. Tem que descontrair um pouquinho para tirar essa pressão tanto da pandemia quanto do jogo de amanhã, né? Porque, querendo ou não, é um jogo chave para nossas pretensões no campeonato. E é sempre bom ali, o professor ali fez a gente costuma dizer um bobinho antes do nosso rachão tradicional também, que é outra maneira de descontrair, até porque já fizemos um trabalho a semana toda, então hoje a gente tira mais esse peso em relação ao jogo. Na zona de rebaixamento com 3 pontos, a URT vem de uma sequência de vitória contra o Uberlândia em casa e 3 derrotas em rodadas que aconteceram fora. Mesmo com o mando de campo contra o Cruzeiro, o jogo aconteceu na Arena do Jacaré em 7 Lagoas, porque Patos de Minas tinha acabado de ser classificada na onda roxa do Minas Consciente. As 3 derrotas foi para o campeão mineiro do ano passado, que foi o Atlético, o vice-campeão mineiro, que foi a Tombense, e para o Cruzeiro. E essas 3 derrotas fora de casa, sendo com agravante que o jogo com o Cruzeiro teria que ser aqui. Então, assim, a situação poderia ter sido diferente, mesmo porque dentro de casa a gente tem 100% de aproveitamento, um jogo, uma vitória, o time jogou muito bem, competiu muito, foi um time muito organizado. E a gente espera que essa história repita agora no domingo, que o time possa entrar com a postura bem ofensiva, organizada, e que a gente consiga manter o 100% dentro de casa.
A partida deste domingo, em casa, será contra a Caldense, que está no G4 do Mineiro. Para o confronto, o técnico do ART tem 3 desfalques. O volante João Paulo, que foi expulso contra o Tombense, o meia Evair e o atacante Wesley. Os dois tiveram uma contratura muscular. O treinador nunca gosta de fazer mudança, né? Porque o entrosamento de uma equipe, ela faz com que cada jogador cresça muito tecnicamente, né? Já sabe. Então, assim, quando acontece nesse caso, né? Tivemos uma suspensão do João Paulo, o Wesley e o Evair, que ainda não estreou machucado. São desfalques ruins para nós, principalmente assim, o João Paulo e o Wesley fizeram uma grande partida lá contra a Tombense, né? Mas tem jogadores, os jogadores estão trabalhando por igual. Eu acho que quem entrar vai entrar bem. Com 6 gols tomados na competição, a meta é não levar gol em casa neste domingo. Não pode tomar gol nem fora, né? A gente faz o trabalho possível e tenta fazer o impossível para a gente poder fazer jogos o mais constante, mais firmes possíveis para poder sair sem gols tanto fora quanto dentro de casa. Já na outra ponta, o objetivo é o gol e a vitória. Principalmente erro técnico, de ter uma melhor decisão na tomada na jogada. Por exemplo, no último gol houve uma falha que não precisa estar lembrando aqui, mas foi falado em todos os jornais, até torcedores. E a gente evitar o máximo esse tipo de erros, porque te aproxima mais do objetivo. Após a rodada desse fim de semana, há possibilidade que o Campeonato Mineiro tenha uma pausa devido à classificação de onda roxa em todo o estado. Situação que pode interferir no trabalho desenvolvido pela equipe. O treinador normalmente ele trabalha nesse momento focando apenas no jogo da Caldense. Aí com essa parada aí a gente, a partir da semana que vem, a gente vai montar um tipo de trabalho para que a gente não possa perder tanto, né? Com essa parada que vai ter de jogos do campeonato. Ninguém quer parar, até a gente faz a pré-temporada já para poder ter os jogos, né? Para a gente poder fazer a nossa parte, mas infelizmente vai ter a parada aí também para o bem de todos, né? A gente tem que pensar na saúde não só nossa, mas também de toda coisa, de todo o país. Então acho que a gente tem que fazer aí o possível para poder todo mundo melhorar e voltar aos treinos. Agora a gente mostra o pedido de ajuda de uma atleta de mountain bike que faz apelo para continuar a praticar o esporte e dar uma melhor qualidade de vida para o filho que é autista. Pendurado na parede, dezenas de medalhas. Em cima dessas prateleiras, mais troféus conquistados pela goiana Andréia. Desde os 9 anos de idade, a atleta, que é natural de Piracanjuba, cidade no interior de Goiás, participa de competições de mountain bike. Já venceu diversas competições regionais e estaduais. No meio de toda essa trajetória, a Andréia teve muitos tropeços. Eu sempre fui apaixonada pelo esporte, desde os 9 anos. Aí uma pessoa me levou da minha avó, da minha tia do interior para a capital, dizendo que eu ia fazer um monte de coisa, mas no fim não ia fazer nada. Foi só mentira. Mas aí eu voltei para trás, e depois com 16 anos eu voltei para Goiânia de novo, e o meu sonho era fazer São Silvestre. Aí eu fiz a primeira São Silvestre. Eu fiz ela com dificuldade, sabe? Igual eu fui só com o dinheiro contadinho, com o dinheiro do hotel e o 11 para comer, ou de manhã ou à tarde. Depois de tanta dificuldade no estado de Goiás, a Andréia resolveu vir para Patos de Minas. É que ela conheceu um grupo de ciclistas que criou um tipo de esperança para ela. O grupo Filhos de Maria. Aqui, ela quer dar uma nova oportunidade para a vida e também para o esporte. Só que dar uma nova oportunidade não tem sido fácil. Sem dinheiro nenhum e com um filho autista para cuidar, Andréia passa o aperto. A geladeira está queimada, falta alimento em casa. A atleta chegou a vender alguns bens e até sua bicicleta de competição para se mudar para Patos de Minas. Com a tristeza da morte, emprego esses trem lá em Goiânia, eu não sei, eu entrei no grupo de Maria. Eu conheci o André e a Helena, só que eu não sei quem me jogou lá, entendeu? Aí ele pegou e falou que tinha uma corrida aqui, aí eles conseguiram a corrida para mim, aí eu vim competir, achei legal, eu peguei o pódio nas 3 provas, aí eu falei assim, já que Patos de Minas me tratou bem, me colheu bem,
Já que aqui em Goiânia eu tô passando a dificuldade. Aí eu peguei, vendi, aí eu competi com a bike, a Aro 29, aí eu vendi ela para vir para cá. Com muita dificuldade, a mulher faz o que pode para ter um pouco de renda e sobreviver. Hoje eu vendo sabão líquido aqui no mercado, eu faço sabão líquido, de vez em quando, eu faço alguma faxina, que é por dia, só que as pessoas aqui não pagam muito, igual lá em Goiânia, lá em Goiânia você ganha 120, aqui tu ganha 70, tá, mas é bom, ajuda, né? Aí eu vendo, quando eu não vendo aqui no mercado de manhã, aí eu pego essa bike, aí eu ponho a sacola aqui, o sabão, aí eu vou no setor, aí eu vendo no setor sabão. Andréia quer recomeçar, mas pede ajuda para isso. Dentre todos os pedidos, a mulher faz um especial, um videogame, para o filho Alex, de 15 anos. E o meu filho está fazendo aniversário mês que vem, ele tem só igual todas as crianças. Né? A gente não tem TV ainda, eu ganhei um computador, só que a gente não tem CPU, parece que chama aquela coisa preta, né? Aí quem puder, quiser me dar também a CPU para mim poder dar para ele de presente, porque o presente que ele quer eu não tenho dinheiro para dar. Que é o videogame. Que é o videogame. No próximo bloco aqui no News, os exemplos de amor e de luta por inclusão que marcam o Dia Internacional da Síndrome de Down e a importância das atividades com terapia ocupacional em tempos de pandemia e isolamento. Ontem nós mostramos a reclamação de da família de uma mulher que perdeu o bebê com 7 meses, procurou atendimento e ficou internada no Hospital Regional Antônio Dias, mas o feto, até a parte da manhã, segundo a família, ainda não tinha sido retirado. No mesmo dia, algum tempo depois, da reportagem ter ido ao ar, o procedimento foi realizado. Nós entramos em contato com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para saber quais medidas o regional tomaria sobre este caso. Em nota, a FHEMIG disse que a paciente deu entrada no Hospital Regional no dia 16 de março com queixa de dor, relatou ainda não estar percebendo movimentação fetal há uma semana. Na ocasião da avaliação, de acordo com o texto, foi constatado o óbito fetal. A paciente foi assistida pela equipe médica e multidisciplinar, orientada sobre o quadro e prognóstico e mantida internada para medicação visando a indução do parto, diz o texto. Ainda de acordo com a nota, no dia 17, a equipe médica reorientou a paciente sobre o processo de indução. No dia 18, a paciente e a acompanhante voltaram a receber orientações, mantendo o consentimento. Foi pedido ainda que ela comunicasse à equipe qualquer anormalidade ou possíveis sinais de alarme, diz o texto. E no dia 19, segundo a nota, no final da manhã, o trabalho de indução do parto do natimorto foi concluído. Paciente e acompanhante receberam suporte do serviço social da unidade e a paciente seguiu internada em observação, disse a nota da FHEMIG. Neste domingo, dia 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi criada para marcar a luta por mais inclusão. Este é o Fausto. Ele tem 12 anos. Só amor, tudo de bom. Ele tem paciência para tudo, ele fala baixo, eles conseguem fazer tudo, ele toma banho sozinho, come sozinho, ele está te contando os jogos. Se eu falar, meu celular não tá legal, eu ponho na mão dele, ele mexe, ele sabe arrumar para mim. O Paulo é pai da Laura, de 2 anos de idade. A Laura nasceu no dia 25 de agosto de 2018 e graças a Deus a Laura está aqui hoje saudável, não tem dificuldade nenhuma, é só bênção em nossas vidas. Essa é a Luciene, ou melhor, a mamãe do Arthur, não é mesmo? Arthur Rafael, ele tem quantos aninhos? 6 aninhos. Ele tem 6 anos, nasceu no dia 6 de março de 2015. Foi um susto, que eu descobri da síndrome dele após o nascimento. Começou a fazer terapias com 3 meses, andou com 1 ano e 3 meses. Hoje ele é muito esperto, falador, muito inteligente, tem capacidade de gravar muito as coisas. Apesar de famílias diferentes, Marli, Paulo e Luciene compartilham de uma mesma situação, de um mesmo sentimento.
Eles só souberam que os filhos têm síndrome de Down após o nascimento deles. Ficamos sabendo no dia do nascimento da Laura. E a maneira como nos foi entregue, na verdade, não recebemos a Laura como esperávamos, né? Recebemos uma deficiência, recebemos a síndrome de Down e o médico quis nos entregar isso. E esqueceu da questão, acho que humanização, de entregar aqui um ser humano que a gente estava esperando. Ao contrário de tudo que recebemos naquele dia, a Laura hoje anda, está, né, começando a desenvolver a sua parte de fala, é extremamente ativa, não tem nenhum tipo de enfermidade. Eu já tinha visto, fiquei preocupada. Aí quando ele deu alta para todas as mulheres, com as crianças, que nós éramos 9 no dia que ele nasceu. Aí eu falei, doutor, eu quero falar com o senhor, porque meu filho tá roxo, ele não tá com a cor que nasceu, ele branquinho. Aí ele simplesmente me entregou a receita e um encaminhamento para a PAI, tudo junto, e falou, olha, eu vou te dar um encaminhamento para a PAI e seu filho não tá roxo, seu filho é síndrome de Down. Não sentou, não olhou no meu rosto, virou e foi embora. Apesar da desassistência no início de tudo, Marli não desistiu. Hoje, uma das maiores dificuldades é quanto à escola. É a parte que a gente vai fazer constante, é lutar para a escola deles. Porque todas as escolas acham que o lugar deles é só na APAI. Mas assim, eles podem ir além da APAI. Tem que ter o apoio da APAI, que é muito bom, mas eles conseguem ser inclusivos nas escolas. Eles conseguem acompanhar os colegas no tempo deles. Paulo desenvolveu projetos para crianças e adultos com síndrome de Down. Temos o grupo Pais e também atuamos, né, voluntariamente na direção da APAI aqui de Patos de Minas. O nosso grupo hoje, né, é formado por mais de 20 famílias que juntos lutamos, né, em melhorias de condições, melhor aceitação e quebra, né, de todo aquele preconceito que existe com relação à síndrome de Down. Em todos os anos a gente faz uma campanha durante a semana da síndrome de Down. Tivemos no ano de 2019, né, a primeira caminhada aqui em Patos de Minas. E esse ano, ainda sofrendo, né, as consequências da pandemia, né, resolvemos levar, né, toda essa informação através, né, das redes sociais, através de lives. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil existem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down. E é por essas pessoas e por seus filhos que todos os dias a Marli, o Paulo e a Luciene lutam por um mundo melhor. Se você que tem um filho, né, que tem alguma deficiência, seja ela síndrome de Down ou não, nunca desista dos sonhos dos seus filhos. Eu acho que somos, né, os principais responsáveis por torná-los realidade e precisamos lutar sempre. Então o Grupo Pais é justamente para isso, né, para que a gente possa trazer mais informação e quebrar, né, todo esse conhecimento, né, equivocado com relação, né, às pessoas com deficiência. São pessoas, são humanos, né? E que ele me ensina todo dia, não sou eu que ensino a ele que me ensina. Que é a bênção nas nossas famílias. Eu ouvi um dia de um homem na rua, lá em Uberlândia. Eu estava na porta do hospital. Ele olhou para mim e falou, mãe, você é muito especial. Eu olhei assim, ele falou, só as pessoas especiais têm as crianças com síndrome de Down. Tá certo, né? Neste período que exige maior recolhimento domiciliar, é importante se atentar para os cuidados com a saúde física, mental e emocional. Mesmo diante de todos os aspectos negativos quanto à pandemia, esta acaba sendo uma oportunidade para cuidar melhor de si mesmo, principalmente para os que se encontram na terceira idade ou a melhor idade. Manter o hábito de praticar exercícios físicos é essencial para uma boa qualidade de vida na velhice. A partir de 30 anos é normal todo mundo perder a força da musculatura. Então, por isso que a gente tem que manter a musculação em dia ou pilates em dia para agir contra essa fisiologia da nossa anatomia corporal. Além do nosso corpo, né, dos exercícios físicos que nós precisamos continuar fazendo, né, nós precisamos também manter a nossa mente ativa, né, nós precisamos estimular. Além disso, o ficar parado não é indicado para idade nenhuma, pois pode oferecer riscos à saúde física e emocional.
Por isso, é essencial se movimentar. Jogos recreativos também são um bom incentivo para a coordenação motora e sensorial, além de promoverem a interação entre todos os familiares. Além de estimulação cognitiva, a gente ainda consegue fazer ali uma interação, né, com a família e está proporcionando um momento mais tranquilo, mais harmonioso, né? Então, esses jogos que vocês podem estar usando em casa, jogo da memória, né, caça-palavras, palavra cruzada, enfim, todo esse tipo de atividade, ele proporciona um estímulo muito grande para o nosso cérebro. E para ajudar aqueles que não sabem por onde começar ou como começar, aqui vão algumas dicas de exercícios físicos para serem feitos em casa mesmo. O primeiro é um exercício de agachamento, que pode ser feito com uma cadeira e um cabo de vassoura. Os pés, eles têm que ficar na largura do quadril, para encaixar direitinho a coluna na hora de sentar. A gente pode repetir ele 10 vezes, descansar 30 segundos e fazer por 3 vezes. Esse exercício é importante para auxiliar na deambulação, é importante para fortalecer uma musculatura que a gente usa não só para caminhar, mas para sentar. O segundo é um movimento de ponte. Este também pode ser feito com um saco de feijão ou de arroz. Os pés também ficam na largura do quadril, né, com o joelho fletido. E ao levantar o bumbum, a pessoa tem que concentrar bastante para contrair o glúteo, que esse é o principal músculo que a gente trabalha nesse exercício. É importante para manter a deambulação. Para pacientes que têm algum problema de joelho, alguma alteração na anatomia. E também é importante para proteção da coluna lombar. O terceiro é a série Williams, que é muito bom para a coluna. Esse exercício ele pode ser feito pela manhã, por quê? Quando a gente dorme, é normal a gente perder o líquido sinovial das vértebras, né? Então, entre as vértebras, a gente tem o disco. Nesse disco, ele é de cartilagem e ele é lubrificado. Então, essas pessoas que sentem dor ao acordar, é ideal fazer esse exercício que chama série de Williams. A gente usa para tratamento de hérnia discal, de patologias da coluna em geral. E caso sinta dor ao fazer esse exercício, pare de fazer e procure um auxílio de um fisioterapeuta. O quarto é um exercício para a panturrilha. Ele auxilia muito na circulação, então pessoas que têm edema, né, que é a dificuldade do sangue desoxigenado voltar para o coração, a gente pode fazer esse exercício porque a panturrilha vai funcionar como se fosse um segundo coração. O quinto é um exercício com a bolinha, para o relaxamento do pé. Tem gente que tem essa fáscia inflamada, então a gente faz esse exercício para esse relaxamento e para dar condições para o idoso caminhar, né? Porque tem gente que tem esse tipo de dor. E o sexto e o sétimo são exercícios para os ombros. Ele auxilia no fortalecimento da musculatura que protege a coluna torácica, que é a parte da coluna que está atrás do peito. Então, é importante para reeducação postural global, para a estabilização da coluna, da musculatura que protege. É isso, né? Boas dicas. Na sequência aqui no News, a gente vai mostrar a doação de cilindros de oxigênio para a campanha da Defesa Civil e comerciantes promovem ação para distribuir alimentos para necessitados em Patos de Minas. Cilindros de oxigênio foram doados por uma associação de produtores de algodão para a campanha organizada pela Defesa Civil em Patos de Minas. Os 4 cilindros de oxigênio entregues no batalhão do Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira foram doados por uma empresa de algodão da região. Os equipamentos que estavam sendo utilizados no laboratório de controle biológico da empresa agora terão outra função: salvar vidas. Essa é uma demanda que a região está precisando. Nós reunimos lá em assembleia com os produtores e decidimos fazer essa doação para ajudar na campanha contra o Covid-19. Esses cilindros são utilizados na nossa unidade em Uberlândia, que fabrica inimigos naturais para controle de pragas na agricultura. Então nós estamos fazendo um rearranjo, fizemos um rearranjo dentro da nossa área lá de produção para liberar esses cilindros aqui para utilizar aqui nos hospitais de campanha. Os cilindros de oxigênio que foram doados para Patos de Minas é apenas uma pequena parcela da meta que a Superintendência Regional de Saúde precisa para evitar um desabastecimento de oxigênio para o tratamento de Covid-19 aqui na região.
já que a superintendência atende Patos de Minas e outros 32 municípios. A campanha, segundo o Tenente Fernandes da Defesa Civil, ainda continua com a arrecadação de cascos desses cilindros e de dinheiro. Nós estamos recebendo aqui da MIPA esses cilindros aqui, e que será de grande utilidade nessa demanda que nós temos hoje ao tratamento das pessoas cometidas pelo Covid. Esse cilindro será colocado hoje ainda à disposição da superintendência e, de acordo com a demanda, ela estará disponibilizando para que ele seja usado de imediatamente. De acordo com o chefe da Defesa Civil de Patos de Minas, o pedido de doação dos cilindros serve para reforçar o sistema preventivo de saúde na região, mas ele alerta que existe o risco de desabastecimento. De acordo com a superintendência, não está faltando cilindro. Esse é um trabalho logístico da superintendência para garantir o suprimento, para garantir o tratamento caso essa onda venha crescer ainda mais. Então é um trabalho de logística que está sendo feito para garantir o tratamento. Não é que está faltando o oxigênio. Então, em alguns lugares está faltando o quê? Está faltando cilindro. Então, com essas doações, com esses empréstimos, essa demanda será suprida e dessa forma será garantido o tratamento às pessoas que estão contaminadas pelo Covid. Cada cilindro desse pesa mais de 100 quilos. O recipiente tem 50 litros, com 10 metros cúbicos de oxigênio. O equipamento, avaliado hoje no mercado em quase R$3.000 cada, consegue manter um paciente em oxigenação por horas ou dias, dependendo da prescrição de consumo realizada pelo médico. Dentro da associação nós temos um programa que chama Algo Bom, né, que é um projeto social. Então a gente está sempre aportando recursos, ajudando, não só em Patos, mas em todas as regiões que produzem algodão no estado de Minas Gerais. São os cascos que para serem utilizados, para serem reabastecidos com oxigênio e utilizados nas campanhas. Decidimos doar aqui em Patos, porque a demanda aqui está muito grande. Por serem bastante caros por causa da alta demanda de procura no mercado, as pessoas podem fazer a doação do equipamento ou doar dinheiro para comprá-los. Nós sabemos que muitos empresários já têm contribuído para o combate ao Covid, mas como a crise está aumentando em toda a macro-região, nós solicitamos a todos aqueles empresários, não só empresários, pessoas físicas também, que queiram fazer as suas doações, podem fazer. E caso eles não encontrem o cilindro para poder comprar ou alugar das fornecedoras, eles podem fazer a doação em espécie através de uma conta bancária que nós já disponibilizamos e será colocado nessa matéria para que as pessoas possam fazer sua contribuição. E toda ajuda é importante neste momento, né? Em meio às maiores crises, surgem aqueles que optam por ajudar. Em Patos de Minas, um casal de comerciantes, sensibilizado com as dificuldades provocadas pela pandemia, está distribuindo cestas básicas obtidas por meio de doações. Cleia e Sérgio são comerciantes em Patos de Minas. Há algum tempo, surgiu o desejo de ajudar o próximo no coração de Cleia. No Natal do ano passado, eu tentei arrecadar alimentos e brinquedos para o Natal. Como eu não consegui, fiquei muito frustrada, porque eu postei em vários grupos e, na verdade, as cestas que a gente arrecadou foram pouquíssimas. E, assim, eu fiquei muito triste por isso, sabe? Porque eu queria alcançar mais pessoas. Ela não desistiu. Através de mobilização entre amigos, alguns dos alimentos foram arrecadados e serão doados. Mas há uma lista com nomes de pessoas que aguardam a ajuda. Aí, com essa pandemia, isso foi crescendo mais dentro de mim para poder estar fazendo novamente. E eu peguei, mandei fazer o folder e falei, vamos tentar novamente. E aqui estamos. Aí as pessoas que querem ajudar aumentou bastante o número, então eu tenho certeza que com isso nós podemos alcançar mais pessoas, mais vidas que precisam agora neste momento. Para ajudar essas pessoas, o casal pede ajuda da população. Nós estamos buscando que as pessoas doem alimentos para crianças, porque todas as famílias que nos procurou até no momento tem 1, 2, 3 crianças. E vendo e pensando acho que
O adulto, ele consegue passar com o alimento básico, com arroz, com feijão, mas a criança gosta de um suco, gosta de uma bolacha. Então, estamos clamando para que as pessoas tragam esses alimentos, né? A gente está aqui... Quem quiser ajudar a iniciativa pode doar qualquer quantia para que seja revertida em alimentos, pela conta da Caixa Econômica Federal, agência 3452, operação 013, conta 000133346. O Pix também pode ser utilizado. A chave é 076 867 246 54. Você pode ainda levar o alimento no endereço que fica na Avenida Fátima Porto, número 2321, bairro Cidade Jardim. Cresceu o número de pessoas que precisam e tá me ligando o tempo todo, pedindo socorro mesmo. Se você vê o teor das mensagens, você fica assim totalmente emocionado com o que as pessoas estão passando nesse momento de pandemia. Com a ajuda da população, eu creio que nós podemos ajudar mais famílias. E nesse momento tem muitas pessoas passando por muita dificuldade. E eu gostaria de lembrar a todos que na lavoura da vida, quando nós plantamos a caridade, nós promovemos alegria, né? Nós matamos a fome e nós recebemos em troca de graça o amor, né? E somos abençoados, porque todas as famílias que eu levei às cestas, que eu busco e eu levo, né? Eles me disseram, Deus abençoe sua vida. Então eu quero que as pessoas pensem nisso, contribuem, ajudem o seu próximo, pois Deus nos abençoa. Muito bom, né? Com esta bela iniciativa, a gente encerra o NTV News de hoje, prometendo voltar na segunda-feira. Tenham todos uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e até segunda às 19 horas.